A Denise está perguntando aqui para a Mirella, qual a perspectiva para a economia nos Estados Unidos e impactos para o Brasil? Ok. Acho que já tive aquele comentáriozinho breve sobre como ela foi forte no segundo trimestre. A gente não acha que vai manter também esse ritmo de crescimento estupendo ali de 4% no horizonte relevante, digamos assim, né? 6, 12, 24 meses à frente. A gente entende, sim, que o ritmo de crescimento deva moderar nos próximos trimestres. Ainda assim, é uma história de uma economia norte-americana, de uma maneira geral, a nosso ver, crescendo bem acima do seu potencial. E por que isso é importante? Porque a partir do momento em que uma economia começa a crescer muito acima daquilo que é natural para ela, né, que faz sentido, haja vista a sua demografia, suas características de produtividade, por aí vai, a gente começa a se preocupar com os juros. Então, você com certeza já começou a ver nos jornais, né, no bate-papo entre gestores, investidores, menções, por exemplo, a possível crise, alguma coisa nessa linha. A gente acha que ainda é cedo para falar sobre isso, não nos parece provável que a gente precise trazer aquelas memórias ruins, nem tão recentes, mas um pouquinho mais para trás, né, sobre a economia norte-americana, mas a gente entende sim que crescer abaixo de 3, ali 2 altos, como a gente chama, seja o razoável de se esperar daqui para frente. Qual a importância aqui para falar de Brasil? Se a gente fosse uma economia super aberta, ou seja, se a torrente de comércio, a nossa balança comercial fosse uma grande força por trás do PIB brasileiro, isso seria bom. A gente falaria de uns Estados Unidos que cresce muito, poxa, o Brasil vai exportar pra caramba e tá tudo lindo. Só que não é tão simples assim. Nós somos uma economia relativamente fechada. Não é todo impulso de consumo dos outros países que se torna impulso de exportação para a gente. Então, a forma de pensar o impacto da economia norte-americana para o Brasil geralmente é um pouquinho mais indireto. A gente vai falar, por exemplo, sobre demanda por commodities externas, que é algo que nós brasileiros temos a dar e vender para o mundo de uma forma geral. Então, pressiona os preços lá fora, isso ajuda a renda local de alguns produtores. Ou a gente vai falar, por exemplo, sobre como esse momento bom de confiança nos Estados Unidos afeta a confiança no mundo de uma maneira geral, ajudando o pano de fundo e tornando esse pano de fundo um pouquinho melhor para a gente. Mas é tudo muito indireto por a gente ter essa questão de ser uma economia tão fechada. Se a gente começar a falar sobre um cenário menos benigno, um pouquinho mais complicado, vai sim bater na gente, nem que seja via condições financeiras. Somos fechados em comércio, mas não em termos de investimento, fluxo de recursos. Nisso, a economia brasileira é muito integrada. Se continuar esse momento bom, condições financeiras relativamente tranquilas, mas mudando, né? Começando a subir juros e por aí vai. E uma questão de comércio que a gente se beneficia um pouco, mas não tanto quanto seria desejável. Agora, só complementando, acho que dentro da nossa visão para a recomendação de investimentos, acho que está implícita lá a visão de que ela continua muito forte, isso. Muito bem, né? E tanto acima é que de 2. Isso, e aí esse é um dos motivos pelos quais ele está super bem colocado na nossa ordem de preferência, Exato. né? E isso também reforça o produto, o código de dólar que eu tinha comentado aqui, né? Que caso a economia vá bem, quer dizer, você tem ganhos meio alavancados, né? 1,5 no S&P, né? Se a economia for bem e for transpassado isso Claro. para os preços das ações, né? Então, assim, e com proteção caso ocorram perdas, né? Então, o COI do S&P funciona bastante bem com essa visão, dentro dessa visão.